Estamos de volta com o nosso segundo bloco, a nossa segunda parte da entrevista com a professora Alvorrane Queiroz, aliás, de Araújo, sobre epidemias e políticas públicas da saúde nos séculos XIX e XX. E nessa segunda parte, eu gostaria de saber, professora, o SUS, como política pública de saúde e uma política de inclusão social, é um marco na história do Brasil. Como você analisa o papel do SUS no combate às epidemias? É preciso que a gente defenda o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, como você bem pontuou na sua pergunta, é um sistema muito importante para o Brasil, né? E é importante que cada dia mais a gente defenda esse sistema, né? A gente faça valer os direitos que estão na Constituição no tocante ao Sistema Único de Saúde, né? A gente tem visto, professor Lemuel e os seus inscritos no canal, né, que no caso da Covid-19, quando ela surgiu, as pessoas, quando elas começaram a ter os primeiros sintomas, foi logo dito que as pessoas deveriam procurar a unidade básica de saúde, né? Então, a primeira referência que a gente teve, né, assim, nas campanhas de saúde, procure a unidade básica próxima da sua casa para realizar o teste de Covid, né? No caso da questão hospitalar, né, você tinha sintomas graves, procure o hospital mais próximo. E que hospital era esse? Era o hospital público. Só que o que é que acontece no caso de uma pandemia, né, como o Covid-19? O vírus circula, né, tá ali circulando, a gente não tem os anticorpos necessários para combater inicialmente aquele vírus, e aí acontece o quê? O superlotamento do sistema de saúde, né? Então, as pessoas começaram a procurar os hospitais com queixas de febre, de problemas respiratórios, e aí o que é que aconteceu com o Sistema Único de Saúde? Ele superlotou, né? No caso, eu estou falando especificamente dos hospitais, né? Os hospitais públicos, ele superlotou. Houve aquela política dos hospitais de isolamento, né, que foram construídos aqui no Rio de Janeiro, posso falar mais especificamente, né? Eles construíram vários hospitais de campanha, teve um no Maracanã, né? Teve outro próximo aqui onde eu moro, eu moro aqui na Jacarepaguá, em Curicica. Então, teve um próximo aqui, que foi no Recreio, se não me falha a memória. Então, eles foram construindo os hospitais de campanha para tentar retirar esse peso, né, que estava acontecendo do superlotamento dos hospitais, né? Mas o SUS estava ali, a bandeira do SUS estava presente ali. Então, a política de vacinação é uma delas, né? O Butantan e o Instituto Oswaldo Cruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, elas começaram depois, né, dos estudos que ocorreram acerca da vacina e da sua eficácia, começaram a chegar os INFA, né, que é os insumos, né, para você fabricar a vacina. E quem é que está fabricando? Instituições públicas. Vou falar mais especificamente da Fiocruz, que é o local que eu vivo, né, assim. A Fiocruz ela é ligada ao quê? Ao Ministério da Saúde, consequentemente ao Sistema Único de Saúde, né? Então, Lemuel, o que eu quero pontuar e assim, e falar como cidadã, não estou nem falando como historiadora, que eu estou falando como cidadã, é que a gente tem que valorizar cada dia mais o SUS e cobrar das autoridades valer o que está ali na Constituição. Se o SUS, né, se o Brasil investisse mais no SUS, o Ministério da Saúde investisse mais no SUS, a gente ia ter um sistema maravilhoso, que eu já acho que nós temos, mas ele tem suas limitações, isso é importante que se diga, né? A gente está vivendo, infelizmente, isso na pele,
né, o quanto a questão do sistema de vacinação complicou, no caso do Brasil, porque não houve essa agilidade, houve toda uma discussão aí acerca das vacinas, houve a demora nas negociações, isso a gente vê na imprensa, mas é importante que se diga que a gente está conseguindo tomar a vacina, né, já tomei a minha primeira dose, a gente está conseguindo tomar a vacina e ela está sendo aplicada nos postos de saúde ligados ao quê? Ao Sistema Único de Saúde. Então, é isso, é enfatizar a importância do SUS nesse momento, né? A gente vê que ainda, né, as clínicas particulares não estão tendo vacina, né, que é comum, a gente vai numa clínica particular, por exemplo, eu quero pagar por tal vacina, mas a gente sabe que nos postos de saúde a gente tem. No caso da Covid-19, né, esses insumos, eles estão sendo produzidos por instituições ligadas ao SUS. Então, é importante que a gente valorize mais, sabe? Eu acho que uma das grandes questões que a gente vai levar daqui para frente, porque agora a gente tem que pensar daqui para frente, né? Pensar em colocar pessoas no poder que prestem atenção mais na saúde, né? Façam campanhas ou façam projetos ligados à saúde, ligados à ciência, investimentos na ciência e na educação. Né? Então, eu só tenho a dizer aqui que é importante valorizar o SUS no momento. Né? Mesmo com as limitações que nós estamos enfrentando no momento. Né? Então, é importante pontuar isso aqui. Professora, de um lado, nós temos o Estado. Do outro lado, a população. Como você vê as ações e reações de ambos diante da epidemia do coronavírus? É muito interessante essa pergunta, né, professor Lemuel, porque quando a Covid-19 chegou no Brasil, a gente estava ali em fevereiro, março, né, de 2020. E aí, primeiro caso foi a questão lá do médico, né, que veio para o Congresso. E aí é muito interessante ver inicialmente que é uma coisa que aconteceu em pandemias anteriores, é a questão do medo da população e não saber como essa doença se manifesta e como ela vai afetar a nossa rotina, né? Então, inicialmente houve esse medo, né, da presença do coronavírus no Brasil, e aí depois veio a questão do isolamento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, começou acho que dia 15 de março de 2020, né, o isolamento. E é muito interessante ver os efeitos, né, dessa doença, não só no tocante a como ela afeta o organismo, mas todo o contexto que está por trás disso, né? Então, inicialmente, eu lembro das campanhas publicitárias, né, do SUS e do Ministério vinculados ao Ministério da Saúde, pedindo para as pessoas usarem máscara, né, manter o distanciamento social, o isolamento, aqueles slogans, né, se puder, fique em casa, e a gente viu que boa parte das pessoas não podiam ficar em casa, né? Algumas pessoas tinham que trabalhar para se manter, para se sustentar. Aqui no caso do Rio de Janeiro em específico, né, que eu tenho visto, eu vivenciei mais, é muito interessante o quanto isso impactou as comunidades, e quanto isso escancarou a questão da miséria no Brasil, né, a falta de saneamento básico, você falar que temos que cumprir, de fato, o isolamento social, temos que manter, inclusive, mas é complicado falar isso para uma comunidade, né, para uma família que mora numa comunidade, que a casa dela não tem os padrões, assim, de uma casa tranquila, de uma casa saudável para manter o isolamento. A gente, no tocante ao ensino remoto, a gente viu muito essa dificuldade da questão do acesso dos alunos às aulas. Por quê? Porque não tinha um computador adequado, não tinha uma internet adequada,
aquele aluno ia para a escola e a alimentação que ele tinha era da escola. E aí as escolas fecharam, como é que esse aluno ia se alimentar? Então, é muito interessante a gente ver esses impactos da Covid-19 no seu aspecto mais amplo possível, para além somente da doença em si, né? Mas os impactos que ela gerou na sociedade como um todo. E aí, o Estado ele teria que entrar nessa questão. Inicialmente foi aquele aspecto do auxílio emergencial, né, que veio aí com 6 meses, primeiro foram 6 meses do auxílio, depois houve o corte do auxílio, e a população, né, começou a se manifestar, a pedir a volta do auxílio emergencial. É muito interessante ver essa relação do Estado com a sociedade. A gente vai falar um pouco mais disso adiante, né, mas eu já quero adiantar aqui que houve essa negação, né, da pandemia de coronavírus no Brasil, por parte do governo federal. Então, o fato do atual presidente não usar máscara é complicado, porque o nosso representante maior não está usando um item que é necessário para manter a saúde, que é o uso da máscara. Então, quer queira, quer não, aquele representante, ele é um exemplo para a sociedade. E o que a gente viu foram as pessoas apertando a mão do presidente, foram as pessoas aglomerando, né, retirando a máscara, não a utilizando em locais, por exemplo, fechados, ou então mesmo na rua, né? Então, essa relação da sociedade com o Estado, ela é muito complexa. Ela é muito complexa porque ela envolve uma série de questões que estão para além da doença em si, mas é o modo como você se comporta, né, na sociedade e como isso ele impacta. Então, é muito interessante a gente pensar nesse panorama da Covid-19, nos impactos que ela gerou no comportamento da sociedade, na rotina. A nossa rotina, de fato, mudou. Não é? Quem de fato pôde fazer home office em casa está sendo um privilégio, né? A gente ainda está mantendo isso, mas a gente sabe que, por exemplo, os itens, os serviços básicos como farmácia, supermercado, esses trabalhadores, eles tiveram que pegar o transporte lotado, que isso aqui é muito comum no Rio de Janeiro, e aí você vê as empresas de transporte reduzindo a frota, o que é muito desumano, você reduzir a frota no momento em que aquelas pessoas precisam trabalhar, né? Então, assim, isso tudo tem a ver com o sistema também, né? Porque é uma reação em cadeia. Se você não tem um apoio do governo, né? Como é que você vai tratar dessas demandas que estão aparecendo na sociedade, né? No tocante ao isolamento, no tocante a você dizer que um trabalhador tem que ficar em casa, mas você vai dar elementos para esse trabalhador ficar em casa, né? Então, a gente tem que pensar muito nessas questões, né? Que envolvem a dimensão social, é o que a gente fala, nós historiadores das doenças, falamos bastante nos nossos artigos, né? É pensar na dimensão social das doenças, não só no seu aspecto biológico, né? Que aí já não é nossa área, porque aí é a área da biomédica e é dos médicos, né? Então, a função do historiador aqui, no momento, é pensar na dimensão social dessas doenças. E nós vamos caminhando para encerrar o segundo bloco da nossa entrevista com a professora Alvorrane Araújo e retornaremos com o terceiro e último bloco do nosso programa.